Higiene Bíblica, por James White. Capítulo 3. Carne de porco. Entre as criaturas claramente apontadas na Bíblia como impuras, o porco ocupa um lugar de destaque, mas tornou-se um artigo alimentar comum, mesmo em nações civilizadas e esclarecidas. Falamos particularmente da carne deste animal devido à sua natureza e ao seu uso comum e abundante por muitos cristãos. Essas pessoas professam receber a palavra de Deus como regra de fé e prática, e, no entanto, a própria palavra diz sobre o porco: é imundo para vós. Não comereis da sua carne, nem tocareis no seu cadáver. Se for dito que esta proibição é judaica e, portanto, não vinculativa para os cristãos, respondemos: Primeiro, a distinção entre os animais limpos e os imundos, reconhecida no dilúvio, muito antes da existência de um judeu, foi estabelecida com base na natureza e nos hábitos das criaturas que Deus havia criado. Essa distinção recebeu a sanção da lei nos dias de Moisés. Não, contudo, porque Deus quisesse uma regra arbitrária para os judeus durante 16 séculos, mas porque as coisas proibidas eram em si mesmas imundas e impróprias para o uso humano como alimento. Segundo, a natureza do porco é claramente apresentada como a razão pela qual os hebreus não deveriam comer dele, nem tocar em seu cadáver. É impuro para vós. Concordam com isso as palavras do profeta, que classificam a carne de porco como caldo de coisas abomináveis. Se se disser que essas palavras foram dadas por preconceito judaico, então respondemos que é o grande Deus quem fala. Ele não muda e nunca fala por preconceito. Ouça-o. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos, um povo que continuamente me provoca a ira, diante de mim, que sacrifica em jardins e queima incenso em altares de tijolos, que permanece entre os sepulcros e passa a noite nos monumentos, que come carne de porco, e caldo de coisas abomináveis está em seus vasos. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e com os seus carros como um redemoinho, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos do Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de uma árvore no meio margem, um após o outro, comendo carne de porco, e a abominação, e o rato, serão todos consumidos, diz o Senhor. O irmão sincero, após um exame cuidadoso dos capítulos que citamos, terá dúvidas quanto à sua aplicação à era judaica. De fato, é evidente que se aplicam à era atual, e que a última citação, com sua ameaça de julgamento por pecados, como comer carne de porco, aplica-se definitivamente ao fim da era atual. O Dr. Adam Clarke disse certa vez que, se fosse oferecer um holocausto ao diabo, deveria escolher um porco recheado com tabaco. Certa vez, quando convidado a pedir a bênção à mesa, ele usou estas palavras: Senhor, abençoa este pão, estes vegetais e frutas, e se podes abençoar sob o Evangelho o que amaldiçoaste sob a lei, abençoa esta carne de porco. Deus disse sobre a carne de porco nos dias de Moisés: é imunda para vós. Que mudança pode ter ocorrido para torná-la limpa e um alimento adequado para os cristãos? Deus mudou de ideia sobre o assunto? O homem mudou tanto que o que era impuro como alimento para os hebreus tornou-se puro para os cristãos? Ou a mudança ocorreu no animal? A mudança em relação à dispensação judaica melhorou a natureza dos porcos? E a liberdade da proclamação mundial do glorioso Evangelho de Jesus Cristo dá liberdade aos cristãos para comerem aquelas coisas que seriam uma abominação se fossem comidas pelos hebreus? Mas Deus não fez os porcos? Respondemos que sim, e que também criou cães, gatos, ratos, camundongos e sapos, não, contudo, para os cristãos comerem. Então, para que foram feitos os porcos? Podemos não entender completamente porque Deus criou ratos, lagartos e cascavéis,
mas somos muito gratos por não sermos obrigados a comer todos os animais e répteis que não podem ser definitivamente atribuídos a outros usos. A influência do consumo de porcos sobre o organismo humano é, em alguns casos, terrível, quase indescritível. A palavra escrófula, que representa uma doença muito prevalente em nossos dias, cujas variedades quase infinitas podem ser chamadas de legião, vem do latim scrofa, que significa porca reprodutora, a mãe das abominações. E pode ser questionável se a palavra, ou a terrível doença por ela representada, teria existido se o homem nunca tivesse comido carne suína. A própria natureza e disposição do porco estão de acordo com seus hábitos grosseiros e carne doente. Não dizemos que o mal moral de comer carne suína é proporcional ao físico, mas dizemos que a conexão muito próxima entre o físico e o mental, entre a matéria e a mente, levaria à conclusão de que a ruína física tenderia a rebaixar a natureza moral.